Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um painel, né, da trilha Resiliência Empresarial no Mundo Dinâmico. Aqui a gente está na trilha do Home Office Seguro, esse é o nosso quarto painel, e a ideia de hoje é estar conversando e compartilhando conhecimento com vocês a respeito da questão confiança versus controle, né, a gestão da rotina nesse contexto de home office. Hoje a gente tem aqui dois convidados super bacanas, com uma experiência bastante forte, né, como gestores. O primeiro deles é o Jairo Tchernakovsky, né, diretor sênior de riscos e compliance da 99. Bem-vindo, Jairo. Obrigado, Jefferson, obrigado pela oportunidade, obrigado à ICTS, pelo Tivit, por organizar essa sequência de webinars super importante numa época como essa, e temas super variados. Então agradeço a oportunidade da gente bater esse papo e trazer questões e discutir questões super importantes nesse período, e agradeço também a presença do Fernando, um excelente profissional com quem é super gratificante dividir esse webinar com vocês. Obrigado, Jairo. Então, nosso segundo palestrante de hoje é o Fernando Scanavini, diretor executivo da ICTS e responsável pela operação de outsourcing. Olá, Fernando. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jeff, Jairo. Prazer estar aqui com vocês em mais este evento. Como o Jairo disse, né, é um conteúdo importante neste novo momento, né, para não usar o chavão, né, que todos já ouvimos muito do novo normal. E será um prazer compartilhar com vocês as nossas experiências e como a gente tem passado, né, e como a gente tem vivido nesses últimos 5 meses. Bacana, Fernando. Bom, pessoal, como vocês bem sabem, a gente tem diversas empresas que têm equipes trabalhando em home office, né? Muitas já estão considerando o home office para sempre, ou seja, ter equipes que vão daqui para frente trabalhar 100% do tempo de forma remota, outras, né, que estão pensando em modelos híbridos, ou seja, em que as pessoas vão poder ora estar no escritório ou na fábrica ou no CD e parte do tempo também trabalhando de casa, né? Só que essa é uma realidade nova, né? Apesar da gente estar vivendo isso desde do início da pandemia de uma forma mais ampla nas empresas, existe ainda todo aquele desafio de adaptação, né, de saber como fazer a gestão. A gente sabe de empresas, por exemplo, que estão num extremo de 100% à base de confiança, a gestão. No outro extremo, empresas que querem câmera aberta o tempo todo, respostas praticamente imediatas, né? E entre esses extremos existem várias opções, ferramentas, métodos, e é um pouco do que a gente pretende estar explorando aqui com vocês hoje. Ok? Então, para começar, eu vou fazer a primeira pergunta para os nossos participantes. Tá? O trabalho remoto foi amplamente difundido nas organizações em razão da pandemia. E isso foi feito às pressas, né? Fala-se em plano de retomada, e em muitas empresas fica claro que o home office, o trabalho remoto, veio para ficar. E há profissionais sendo contratados para trabalhar apenas nesse formato e outros que terão modelo híbrido. Parte em escritório, parte em home office. Como que as empresas, começando por você então, Jairo, como que as empresas podem se preparar para essa nova realidade de home office? Excelente pergunta, Jefferson. Bom, primeiro é importante contextualizar a minha realidade, né, já que você comentou que cada um tem uma realidade diferente e um cenário da onde foi pego de surpresa durante essa pandemia. E eu trabalho numa empresa agora que ela já nasceu com viés tecnológico, né? Existem empresas que não nasceram com esse viés tecnológico e, obviamente, tiveram que enfrentar uma adversidade um pouquinho maior com a chegada da pandemia. Mas,
falando um pouquinho da minha realidade e trazendo a experiência que eu passei desde o início, lá, 16 de março, o fato da empresa ter um viés tecnológico, né, faz com que a transição para um ambiente de trabalho de forma remota seja um pouquinho menos dolorosa no sentido de, vamos supor, hardware, tá? Então, todo mundo já tinha notebook, né? Você não precisou sair correndo atrás para fazer a migração de PC para notebook, todo mundo já tinha notebook, todo mundo já tinha celular, seja corporativo ou seja pessoal, dependendo da função e tudo mais. Então, assim, num primeiro momento, chegando num trabalho remoto, você já tem pelo menos equipamentos básicos para trabalhar, né? Eu acredito que muitas outras empresas não tiveram que correr também atrás de equipamentos e teve falta de notebooks no começo da pandemia, as empresas produtoras de notebooks tiveram uma grande procura e tudo mais, porque as empresas realmente não estavam preparadas. Agora, sim, como que a gente prepara uma empresa para esse período? Já nascendo um pouquinho, trazendo esse viés tecnológico, empresas novas já vão ter que pensar nesse aparato tecnológico, já nascer tecnologicamente. Aquelas que tinham uma resistência de ser um pouquinho tecnológico e deixavam sempre para um pouquinho depois o investimento nessa parte tecnológico, viram a necessidade de reformular e readaptar e reequacionalizar todos os seus investimentos para ter essa parte de investimento. Né? Trabalhar muito em políticas e procedimentos para que as pessoas sintam segurança e tenham conforto para executar as suas atividades, né? E também, a partir de agora, eu acho que a migração para o ambiente working from home, né, esse trabalho remoto, vai estar cada vez mais presente, como você falou. Empresas já determinando o retorno para junho de 2021, tem empresas já determinando working from home para sempre, né, determinando apenas 1 ou 2 dias para voltar ao escritório para a realização de reuniões somente, ou de encontros mais institucionais. Então, eu acho que a partir de agora, as empresas vão ter que pensar muito em todos os pilarzinhos de compliance, um pouquinho, vai ter que ter um viés adicional de uma pergunta falando assim, mas e o trabalho de casa, né? E o trabalho remoto? Como é que as nossas políticas estão adaptadas para isso? Como que os nossos guidelines estão adaptados para isso? Como que o nosso mapa de risco está adaptado para o trabalho remoto? Como que a nossa comunicação, o nosso treinamento, todo o ciclo de compliance que todo mundo aqui conhece bastante, né? Então, essa nova realidade de trabalho remoto trouxe essa preocupação a mais. Quando começou a pandemia, eu pedi o remapeamento de todos os riscos da companhia com esse viés de olhar, mas agora a gente está trabalhando de casa, então vamos revisitar todos os riscos da companhia, agora no ambiente de casa, né? Então, a gente conseguiu mapear riscos adicionais e já colocar dentro de um plano de mitigação, e aí trabalhar com InfoSec, trabalhar com TI, trabalhar com Legal, trabalhar com áreas core da empresa, onde te ajuda a mitigar planos, a mitigar necessidades de políticas mais fortes nesse ambiente de trabalho para casa, né? E eu acredito que a gente vai discutir um pouquinho mais o viés do colaborador, né? Então, como que o colaborador se sente num ambiente onde tudo isso está chegando da noite para o dia. Mas, basicamente, é isso. Se preparar tecnologicamente com o aparato tecnológico, investir e revisitar todos os pilares de compliance de uma forma, de uma perspectiva de trabalho remoto. Obrigado, Jairo. Ótimos comentários. De fato, eu diria que, pelo que a gente tem observado, não foram a maioria das empresas que fizeram o que a 99 fez, tá? E é super importante, ou seja, ter essa preocupação de pensar nessa nova realidade de ter pessoas, colaboradores, trabalhando de forma remota. Novos riscos, que nem atualizar o mapa de riscos, excelente dica, assim como ter as políticas claras, né, um pilar tão importante para o compliance, para as organizações, ótimo exemplo que você está aqui compartilhando conosco.
E no seu ponto de vista, Fernando, como que as empresas podem se preparar para essa nova realidade de home office? Bom, contextualizando um pouquinho sobre como isso ocorreu conosco, né? Nós já vínhamos, né, com alguns projetos prevendo, né, o trabalho em regime de home office, principalmente como uma forma de contingência, até devido aí, né, nós sabemos como se comporta o clima em São Paulo, né, dias com grandes tempestades, alagamentos, enfim, nós já vínhamos com esse projeto em andamento, inclusive algumas semanas antes aí da data, quando nós iniciamos um home office full, foi 23 de março, nós tivemos uma ocorrência de grandes alagamentos em São Paulo e nós aplicamos esse procedimento, aplicamos essa contingência e ela já tinha se provado, né, viável. Aí, quando veio a pandemia, né, obviamente, nós sofremos com a questão de recursos de informática, como o Jairo falou, né, nós não tínhamos notebooks para todos, então nós enviamos desktops mesmo, computadores, as telas, os teclados, para as pessoas, né, como forma de deixá-los todos trabalhando nesse regime. E desde então, né, desde 23 de março, nós operamos full em home office, e nós já regularmente tínhamos e temos uma série de precauções, uma série de medidas relacionadas à infraestrutura, como a inabilitação das unidades de USB, de CDs ou de gravação de DVDs, CDs, né? Isso já existia e isso permaneceu, né? E nesse período todo, né, até agora, e a gente também, a nossa determinação, em que pese os escritórios já estarem disponíveis para quem desejar trabalhar lá, né, e resguardadas uma série de medidas de prevenção, né, a pessoa, ela precisa agendar a ida ao escritório, o escritório está com a capacidade reduzida, existe esse agendamento, com verificação de disponibilidade para não ultrapassarmos o pico de ocupação que foi definido nesse primeiro momento em 20% da capacidade dos escritórios. Então, temos algumas pessoas que, né, eventualmente se dirigem aos escritórios, né, obviamente, com relação a questões de problemas com computadores e tudo mais, a nossa equipe de infraestrutura e TI, ela está disponível. A pessoa vai até o escritório ou para resolver o problema ou para trocar o equipamento e retorna para a sua residência. Na linha, inclusive na linha dos pilares, aí na questão de compliance, a nossa equipe, como regra, né, todos os componentes, desde um analista até um executivo, eles já passavam e continuam passando por um processo de análise ou de compliance individual, né? Acho que o Jeff pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente já estávamos resguardados também com relação ao conhecimento da equipe e também qual é o comportamento, né? Como essa equipe se comportaria ou já se comportava no escritório e se continua se comportando num ambiente em home office. Assim, obviamente também existe a utilização do VPN, né, da companhia, que também ajuda, né, a resguardarmos aí as questões de segurança de informação e tudo mais. Agora, um ponto que eu vejo fundamental é a questão da falta da presença física, né? Eu acho que estamos passando já, inclusive nós na STS, por uma reformulação do endomarketing, na questão da comunicação interna com os colaboradores, né? Nesse período todo, desde 23 de março, o nosso CEO, Fernando Fleider, ele fez semanalmente lives, né, onde
toda a situação e tudo que acontecia e vinha acontecendo era exposto de uma maneira bem clara, né? Essas lives eram abertas a perguntas dos colaboradores. Nós instituímos comitês de crise, agora comitês de retomada, e tudo isso aconteceu de uma forma bem transparente, né? E Fernando, posso só fazer um gancho? Que a Maria da Penha, que está acompanhando a gente, perguntou se já tinha um plano de continuidade dos negócios em cima do que você está comentando. Sim, inclusive, como eu disse, né, a própria modalidade de trabalho remoto, que nós acabamos até aplicando algumas semanas antes do início aí do trabalho em pandemia em massa, já faz parte desse plano de continuidade dos negócios. Assim como a possibilidade, a nossa equipe ela é baseada em Alphaville. Ela, a qualquer momento, poderia trabalhar do escritório da Berrini ou até de uma outra localidade. E passou, né, já fazia parte do trabalho em home office. Né? Isso tudo estando dentro do nosso plano de continuidade, que se mostrou, né, completamente aderente à situação, uma vez que nós passamos de uma operação 100% office-based para uma operação 100% home-based, né, praticamente imediatamente. Isso somente foi faseado, né, terminando no dia 23 de março, quando todos foram para casa, né, porque a nossa principal preocupação, né, são duas, né, a manutenção da operação e a preservação da saúde de todos, né, de todos os colaboradores. Então, esse é um plano, é um ponto importante do nosso plano de contingência. Legal, Fernando. Obrigado pelas suas informações e obrigado, Maria da Penha, pela pergunta. Seguindo, então, com o nosso painel, Jairo, no seu ponto de vista, os profissionais e gestores, eles estão preparados para esse trabalho remoto, né? O que mais poderia ser feito? Bom, se não estavam preparados, precisaram correr atrás imediatamente para estar preparados, né? A gente, até essa sequência de webinars que a ICTS está promovendo, que se chama Resiliência Empresarial no Mundo Dinâmico, esse título resume exatamente todo o período que a gente está passando desde março, porque é resiliência todo dia, dentro desse dinamismo, regras novas todos os dias, está todo mundo aprendendo junto, né? Até comentando sobre esse plano de continuidade de negócios que estava se discutindo até agora, tem coisas que acontecem no dia a dia de um profissional de compliance que, por um lado, obviamente, super triste, pandemia, tudo que a gente está passando, mas, por outro lado, faz com que a entidade do compliance, que as pessoas, às vezes, tem coisas que a gente fala durante a empresa, a gente prevê riscos, ou a gente fala sobre potenciais futuros riscos que possam ocorrer no futuro com a empresa, e plano de continuidade de negócios é um deles. A gente estava justo na fase de já discutir plano de continuidade de negócios no final do ano passado, dezembro, janeiro já desse ano, e você vê a cara de alguns líderes e a cara de algumas pessoas te olhando e falando assim, o que esse cara está falando, né? Ele está prevendo o quê? A parada do mundo, não sei o quê. Aí vem a pandemia, aí fala assim, os caras falam assim, o compliance é evidente, né? O compliance adivinhou, previu o coronavírus. Não é que a gente prevê o coronavírus, não. A gente prevê risco. A gente está avaliando cenários e, infelizmente, às vezes o compliance é o portador de má notícias, né? Então, mas isso faz com que a gente crie robustez, e crie confiança e mostre realmente o valor agregado que tem um bom e efetivo programa de compliance. Agora, sobre a sua pergunta, se estão preparados ou não, eu ainda tenho visto, assim, profissionais no mercado, assim, que vêm conversar comigo e falam assim,
olha, estou aproveitando a pandemia para me capacitar para quando tudo voltar ao normal. Aí eu viro para a pessoa e falo assim, você ainda não entendeu que esse normal que você está esperando voltar, não vai voltar, né? Você está se preparando para quê? Você já deveria ter se preparado, você já deveria estar adaptado para esse novo normal, que é o clichê que o Fernando falou no começo, que eu também nem gosto muito de falar, porque não é novo normal. Esse é o normal agora, e acabou. Antigamente, as empresas tinham muita resistência com o trabalho remoto, né? A minha própria empresa tinha resistência com o trabalho remoto, assim como muitas outras empresas, por conta de confiança, por conta de como é que eu vou controlar, como é que eu vou monitorar. E de março para cá, elas se viram obrigadas, tanto do lado empresarial quanto do lado de colaborador, ambas as perspectivas se viram obrigados a trabalhar de forma remota. Então, a adaptação teve que ser assim que possível, né, o mais rápido possível. Óbvio, todo mundo trabalhando junto, todo mundo aprendendo junto, porque não existia, lá no começo não existia quem estava certo, quem estava errado, ainda não existe isso para muitas das questões que a gente tem enfrentado no dia a dia. A gente vem conversando com bastante empresas, vem conversando com bastante profissionais, uns estão aprendendo, um está aprendendo com o outro, uma empresa aprendendo com outra, e assim a gente vai conseguindo até aumentar a produtividade dentro das empresas, né? O que foi uma grande surpresa para essas empresas que anteriormente não estavam acreditando nesse modelo de trabalho remoto, não tinham políticas de trabalho remoto, e eram contra ter políticas de trabalho remoto. Quando a pandemia veio, essa política se fez obrigatória, né? Fizemos uma política de trabalho remoto de uma semana para outra, e o que era, assim, impensável antigamente, agora é realidade, e agora já tem empresas que viram que a sua produtividade aumentou 50%, 60%, e estão adorando essa nova modalidade de trabalho, e começaram a confiar. Então, é um ciclo, né? Então, antes não havia confiança, não havia políticas, não havia adaptabilidade, aí veio a necessidade top-down, né? Aí se faz política, aí os colaboradores, do ponto de vista de colaborador, também quer mostrar a produtividade, porque está num ambiente que todo mundo não sabe o que está acontecendo no dia de amanhã, posso perder meu emprego, muitos empregos foram perdidos, infelizmente, muitas empresas não conseguiram se adaptar para a nova realidade, para o trabalho remoto, foram bastante impactadas pelo segmento que atuavam, mas, assim, de uma forma geral, foi uma troca, né? Empresa de um lado, colaborador de outro, cada um fazendo o seu papel, um mostrando que podia ser confiável, o outro mostrando que podia confiar, e hoje em dia a gente está nesse trabalho contínuo de confiança versus produtividade, e o que eu acho que isso vai se intensificar cada vez mais, que é, como você até falou no começo, Jefferson, muitas empresas já pensando em trabalhos de forma remota para sempre, né, ou 3 vezes por semana, e isso não está impactando em nada a parte de produtividade da empresa, e inclusive tem empresas crescendo durante a pandemia, né. De uma forma geral, acho que é isso que a gente vai encontrar daqui por diante, e as pessoas têm que se adaptar, não tem que pensar como que eu me adaptarei, né? Passou já o momento, hoje, tem que correr atrás e tem que estar aberto a esse dinamismo todo que essa situação nova tem mostrado para nós a cada dia. Legal, Zé. Ótimos pontos. E você, Fernando, no seu ponto de vista, né, como executivo bastante experiente, os profissionais e gestores, eles estão preparados para esse trabalho remoto? Ou o que mais poderia ser feito? Então, isso também o Jairo comentou, todo mundo foi pego, de certo modo, de surpresa, e a gente está aprendendo ao longo do caminho, né? Todos nós, as pessoas, os gestores, e eu tenho aí como exemplo, até no nosso caso, eu percebo, né? Nós tivemos apesar da distância, uma intensificação no contato com as pessoas, né? Seja com os pares, com os gerentes, com os analistas, né?
Nós temos aí, eu com a equipe, diariamente um call, né, para conversar a respeito do dia, dos acontecimentos do dia anterior, do que vem pela frente, do que vem no dia. Semanalmente existem reuniões de coordenadores, digo para vocês até com uma intensidade, uma frequência maior do que nós tínhamos anteriormente. E também eu acho que a gente tem uma vantagem agora. No call ou nesse contato à distância, nós conseguimos ter um foco maior, né, nesse contato, né, entre as pessoas. Obviamente, a falta, né, ainda mais nós que somos latinos, a falta da presença física, ela é bem sentida, né? E eu acho que aí reside um ponto onde todos nós teremos que aprender, e até por conta disso, continuar mantendo, né, para as pessoas que ficarem, ou que forem definidas, que passaram a ter um trabalho remoto, o home office, para sempre, mesmo assim, nós temos que estabelecer rotinas para que elas estejam presentes no escritório e com alguma periodicidade, ainda que não sabemos qual, uma vez por semana, uma vez a cada quinzena, para manter esse contato, né, pessoal, para manter o espírito de corpo na empresa, né, que é uma preocupação que eu tenho, né. E daí vem também o que eu falei antes, da necessidade de estabelecermos novas formas de comunicação, né? Reaprender a fazer um endomarketing, TVs corporativas, comunicados e tudo mais. Eu tenho certeza que nesses 5 meses nós evoluímos bastante, né? A equipe, os colaboradores, as pessoas percebem a vantagem de trabalhar em home office, né? Afinal, você ganha muito tempo em deslocamento, você tem um aumento de segurança, de qualidade de vida, e até por conta disso que também sentimos um aumento da produtividade, né? Mas, enfim, daqui para frente, né, o mundo vai continuar em mutação. Nós teremos pessoas que voltarão a trabalhar no modelo que nós chamamos de office-based, teremos pessoas que vão continuar em home-based, e assim, entrando num modelo híbrido, não da pessoa ficar hora em casa, hora no escritório, mas híbrido, onde teremos funções e atividades que estarão enquadradas no Office-Based e algumas outras em Home-Based, né? Enfim, continuamos aprendendo e vamos continuar durante um bom tempo até chegarmos a um ponto de equilíbrio. Obrigado, Fernando. Eu gostei bastante dos comentários de vocês, né, e fazendo ponto também com o que o próprio Jairo comentou no início, né, as pessoas precisam entender o que é essa realidade, o que é esse normal. E eu, particularmente, tenho ressalvas aos gestores que acreditam que técnicas de gestão criadas na Revolução Industrial, né, são as mais adequadas para se atuar no mundo de hoje. Eu acho que as pessoas que não tiverem essa possibilidade, né, de entender que precisa construir laços de confiança, vai ficar muito difícil de fato ser um bom líder, um bom gestor, né? E aí, falando de confiança, né, Jairo, quais os caminhos para promover a confiança nas relações que envolvem esse trabalho remoto, do seu ponto de vista? Nossa, método para promover confiança é um tema bem complexo, né? Como a gente está falando de um valor aí, falar de confiança é a mesma coisa que falar de respeito, falar de integridade, a gente pode falar de várias coisas. Mas, assim, falar a minha experiência, né, com a minha equipe e o que a gente tem visto na empresa. Hoje em dia, você tem 2 opções que se resume a uma. Ou você confia, ou você confia. Né? O gestor que está na desconfiança,
está passando por problemas muito sérios, porque gasta toda a sua energia, em vez de focar na produtividade da empresa, de continuar os negócios da empresa, continuar no desenvolvimento da sua equipe, continuar na promoção de relacionamentos entre as pessoas, e a pessoa está focando somente na desconfiança de pessoas da sua equipe ou de outros, está enfrentando bastante adversidade, ainda mais durante esse período. Então, assim, como que a gente tem trabalhado e como que eu trabalho com a minha equipe? Produziu, entregou, resolveu, confiado está, né? Então, você delegou, você tem uma atividade, a pessoa não entregou, você vai ter que entender por que não entregou, o que ela está precisando, está faltando capacidade técnica, está faltando conhecimento, não entendeu direito o objetivo, está faltando comunicação. Não está faltando nada disso. É um problema outro. Você tem que mapear, tem que saber o que está acontecendo para aquela pessoa não estar produzindo o que deveria estar produzindo. A partir do momento que ela produziu, entregou e partiu para o próximo, confiado está, e você parte do princípio de que confiança está estabelecida, né? Eu não perco sequer um minuto do meu dia desconfiando da minha equipe, porque se eu precisar fazer isso, eu tô canalizando minha energia totalmente para um outro viés, e eu não vou ter energia para focar naquilo que realmente é necessário, né? Agora, vai muito de encontro com o que eu falei na outra discussão que a gente estava tendo. Esse cenário trouxe um senso maior de responsabilidade para todo mundo, né? Então, a pessoa está com receio de não entregar hoje em dia, né? A pessoa está com receio de não performar, porque ela pode perder o emprego, e perder o emprego no momento desses, como muitos que a gente tem visto por aí, traz uma insegurança muito grande. Então, a pessoa foca no trabalho, a pessoa está focada, a pessoa está querendo... eu tenho pessoas na minha equipe que me contatam e falam assim, Jairo, isso que você pediu para eu fazer, eu não entendi direito, eu quero esclarecer, por favor, qual que é o objetivo disso, para que isso faz parte do todo, do que a gente está fazendo. A pessoa quer se sentir parte, a pessoa quer sentir que ela não está fazendo só simplesmente por fazer, que é uma coisa que eu peço bastante para o pessoal da equipe e promovo isso pela empresa, de que todo mundo tem um papel importante dentro do todo, né? Até parafraseando o nosso amigo filósofo Mário Sérgio Cortella, que fala no livro dele Qual é a Sua Obra, você tem que saber que a sua atividade durante o dia, que você faz todo dia, faz parte de um todo, ela não é isolada, né? Então, isso traz um senso de responsabilidade para as pessoas produzem mais felizes, porque tem a segurança, tem políticas adequadas para eu fazer, tem apoio da alta liderança, tem as comunicações certas. Então, isso vai fazendo com que no dia a dia esse laço de confiança entre gestor e equipe vai cada vez mais se solidificando à medida que as semanas vão passando. Estamos na semana 5 meses, na semana 20ª de trabalho remoto, 21ª, minha empresa já anunciou que a gente retorna somente em janeiro, então eu tenho ainda mais 4 meses pela frente de trabalho remoto, né? É um trabalho diário, esse de criar relacionamentos, criar base para a sua equipe estar confortável para performar, para entregar, para ter a confiança de que aquele trabalho que está sendo entregue está bem feito, está bem executado, e a pessoa está serena para produzir, né? Se a pessoa não tem esse cenário, se tudo que está em torno dela não promove esse cenário, você tem problemas na equipe, gestor que não se comunica direito, e aí a pessoa fica insegura, e aí a confiança é atingida. Então, é um ciclo. Você precisa estar atento a todos os pilares para você sentir e ir vendo o termômetro se você está indo para o caminho certo ou se você precisa ajustar alguma coisa no meio do caminho. A gente está vivendo como eu falei antes, um ciclo de todos os pilares de compliance dia a dia, né? É o PDCA todo dia, você está fazendo todas as atividades que você faz. Mas basicamente é isso, Jefferson. Legal, Jairo, bacana. E fazendo então um gancho, Fernando,
Dá para gerir a distância baseada apenas na confiança? Ou seja, quais são os caminhos, quais são as opções que as empresas têm? Bom, Jeff e Jairo, concordo aí no que o Jairo colocou, né? A gente, se trabalhar com o fator desconfiança aí em mente, a gente vai gastar uma energia tremenda num ponto que não vai agregar nada, né? Muito pelo contrário, desagregar aí no dia a dia de todos, né? Da equipe, do gestor. A questão do trabalho remoto, no que diz respeito à segurança de informação e tudo mais, né? A questão de infraestrutura e de TI, que, aliás, né, esses profissionais, eles foram fundamentais para que tudo isso fosse viável, né? Obviamente, nós temos que cuidar aí na questão de infraestrutura, né? Afinal, o computador ele vai trabalhar agora num ambiente externo ao da empresa. Então, portanto, uma VPN estável, segura, um monitoramento da ocupação desses circuitos ou dessa comunicação é importante. Eu vejo que o profissional, né, falando em confiança, o profissional, ele trabalhando conosco, ou trabalhando na residência, ou em home office, ele já é um profissional que ele já tem a nossa confiança, já tinha a nossa confiança, né? Eu acho que a questão do trabalho fora do escritório, ele não tem o porquê passarmos ou termos uma mudança nesse tipo de comportamento, né? Muito se fala aí em abrir câmera, monitorar a imagem e tudo mais, e eu não vejo isso como uma alternativa viável, né? Nós temos aí principalmente uma questão de privacidade, uma questão de não ter uma invasão nas residências ou na vida de cada colaborador, né? Eu acho que o contato do gestor próximo, o contato com a liderança, as lives com alguma frequência, a presença no escritório com também alguma frequência, encontros com colegas, comunicação da empresa, volto a falar, né, acho que é a terceira vez que eu bato nessa tecla, né, o endomarketing, a comunicação da empresa, são todos pontos para reforçar o engajamento das equipes, e que também concordo com o Jairo, tem também em tudo isso o fator da incerteza que o momento está gerando, e até do receio das pessoas em ficarem sem os seus respectivos trabalhos, né? Então, tudo isso junto, né, todos esses fatores, eles são importantes, para mantermos essa estabilidade e mantermos a engrenagem, né, a engrenagem, desculpe, em funcionamento, né? Então, eu vejo que assim, a questão de teremos que trabalhar ainda, continuar trabalhando para melhorar todo esse processo, né? Monitorar também as questões de estado emocional das pessoas, né? Antes do início da pandemia, nós tínhamos um programa de atendimento psicológico dentro do escritório, né, com a disponibilização de uma profissional de psicologia que ficava lá à disposição para conversar com as pessoas. Com a entrada da pandemia e uma série de ações que foram tomadas, nós suspendemos esse trabalho, mas a ideia é que nós retomemos isso, obviamente, num formato à distância, né? A gente pretende fazer isso aí no início do ano, né, quando já tivermos um quadro estabilizado, com algumas situações que hoje ainda estão não muito claras, mas isso né, que é uma preocupação nossa, ainda mais com pessoas que estão em contato com denúncias, com situações bastante sérias. Então,
temos que prezar também pelo estado emocional dessas pessoas, né? Enfim, é um tema complexo, é um tema que tem muitas variáveis, muitas já tinham direcionamento, já sabíamos como lidar, outras estamos aprendendo, mas a confiança a gente constrói no dia a dia, a confiança a gente já tinha, eu já vinha construindo, né? É uma questão de adaptação agora, para que isso que foi um trabalho desenvolvido, é um trabalho que é desenvolvido a 2, 4, 5, 200 mãos, né, de todo mundo que está trabalhando, né, conosco, e também em empresas aí, em todas as empresas, para que a gente mantenha e até melhore e tenha um aprimoramento mesmo com o afastamento físico. Se me permite só complementar os comentários do Fernando, os quais eu compactuo e concordo. Uma coisa que a gente viu muito importante, e a gente percebeu também nas outras empresas, é que no começo, no começo lá da pandemia, como a gente tinha muitas incertezas, o fator transparência da alta liderança foi muito importante. Então, essas lives que vocês falaram que o CEO da ICTS faz, na nossa empresa também se faz. Então, você, de repente, via lives com 800 pessoas, 850 pessoas, porque estava todo mundo sedento de ter informação, né, para saber o que a empresa está fazendo, o que a empresa vai fazer, como que vai ser semana que vem, como que vai ser daqui a um mês. Teve uma readequação de todos os objetivos empresariais, que precisou ser feito também de uma hora para outra. Então, todo mundo nesse cenário de insegurança e a alta liderança vindo e promovendo essa transparência e mostrando, calma, estamos aqui, estamos ouvindo, estamos pensando em vocês, estamos trabalhando com InfoSec, estamos trabalhando com TI, estamos trabalhando com Legal, estamos trabalhando com Compliance, todas as áreas de suporte estão aqui para suportar vocês, o que vocês precisarem de ajuda, o RH também está aqui para ajudar, você tem que ter, de repente, todas as áreas 150% atuante para promover esse ambiente de confiança e de transparência para que todo mundo se sinta acolhido e continue performando e trabalhando com afinco, né, para atingir os objetivos corporativos. Só a questão da transparência que eu queria complementar, que é importante. Bacana. Obrigado, Jair. Obrigado, Fernando. Sumarizando um pouco do que vocês falaram até agora, né, é importante, sim, né, que uma vez que tem essa realidade do trabalho remoto, que a empresa, por exemplo, tenha a rotina de monitorar e avaliar o ambiente de TI nas pontas, né? Afinal, como o Fernando citou a questão das VPNs, né? A gente tem muita gente trabalhando de casa, não é necessariamente na rede da empresa ou parte, né? Usando um roteador próprio, uma rede própria, um dispositivo próprio, né? Como lidar com essas questões de segurança de informações? Então, por isso que é importante saber estender, né, as políticas de TI, segurança de informações, também para esse novo ambiente de trabalho, né? A questão que também foi já comentado aqui, né, de ter instrumentos para fazer a avaliação de desempenho, né, KPIs, OKRs, o que seja, mas a gente precisa repensar, né, se é necessário fazer algum tipo de adequação ou não, pensando nessa realidade, como fazer o acompanhamento da rotina do dia a dia, né. Um ponto que o Fernando também comentou, de monitorar o clima, é bastante importante, né, porque além da sede de informações que o Jairo comentou, né, a gente sabe que tem realidades bastante distintas. Por exemplo, pessoas que ganharam muito em qualidade de vida, outras que estão com dificuldade porque tem crianças pequenas em casa e não tem escola, né? Tem outras que não têm infraestrutura adequada dentro de casa, enquanto outras têm, né? Ou mesmo, né, a gente está no meio de uma pandemia, quantas pessoas, infelizmente, né, não faleceram, pessoas empresas que perderam profissionais que perderam familiares, entes queridos, né, e tudo isso acaba afetando também, né, o desempenho, o clima. Então a questão de saber monitorar o clima,
né, a motivação, estado emocional, conseguir dar suporte para esses colaboradores é muito importante. Mas algo que acho que não foi comentado até agora é que também é importante pensar em práticas de monitorar processos, transações, porque, sim, a gestão, né, da equipe, ela exige laços de confiança, mas a gente também sabe que tem pessoas que fazem abuso desse uso da confiança, não por uma questão de pequenas mentiras, né, ou de protelar. Aqui eu estou querendo colocar o holofote no tema fraude, atitudes antiéticas, né, e a gente sabe que a fraude que podia acontecer no escritório também continua podendo acontecer no trabalho remoto. Em alguns casos isso foi dificultado e em outros foi facilitado, né. Dito isso, né, eu vou de novo acionar aqui os nossos experts, nossos palestrantes. Como que dá para evitar essas ações antiéticas e fraudes no trabalho remoto? Começando por você, Jairo. Nossa, é pergunta do século, né? Mas o que eu acho, o Jefferson, o Fernando e todos aqui presentes, que ações antiéticas e fraudes, como você bem comentou, continuarão ocorrendo, seja qual a modalidade de trabalho que a gente estiver realizando. O que eu acho que funciona e tem funcionado para a gente também é intensificar a parte de comunicações, né, de treinamentos, bate-papos de compliance, que a gente tem feito com várias empresas de risco, né, que a gente mapeia como mais risco, então interações com o governo, B2G, essas coisas, essas áreas que têm mais interação, que durante a pandemia tiveram as suas ações um pouco mais intensificadas por doação, por interações com oficiais públicos. Então, você tem isso tudo mapeado dentro do seu mapa de risco e você consegue saber on time, né, com quem que você precisa atuar mais rapidamente e estar mais próximo, ainda que remotamente. Então, a gente intensificou muito a comunicação sobre a nossa linha ética, né, a gente viu um número de reportes aumentar durante a pandemia, mas o mais interessante e o mais a surpresa maior durante a pandemia foi que diminuiu-se o reporte, o número, a quantidade de reportes sobre fraude e comportamento antiético, porque você diminuiu a interação entre as pessoas, né, tá todo mundo trabalhando de casa, então aquele comportamento, aquela parte toda de respeito, educação, xingamentos, essas coisas todas diminuiu e aumentou reportes de assédio moral, né, porque você trabalhando nesse ambiente de maior pressão, de entregas e tudo mais, então você vê uma escalada de reportes da categoria de assédio moral e você vê um freamento da diminuição de reportes da parte de fraudes e comportamentos antiéticos. Mas, obviamente, essas coisas continuam acontecendo, a gente tem vários flags em sistemas da nossa atuação, em interação bem próxima com equipes de antifraude, equipes de segurança da informação e de TI. Então, a gente conseguiu, já logo no começo da pandemia, revisar processos, revisar procedimentos, por causa do mapeamento que a gente fez de revisão, e você já inclui novos gaps, né? Então, pessoas que estão fazendo download de arquivos em quantidade excessiva, sem necessidade, você questiona, você bloqueia, fechamos portas de USB, né, de notebooks, as pessoas não conseguem usar o USB. São efetivas? Não são efetivas? Pelo menos você vai mitigando potenciais riscos de você ter data leak de informações, de você ter grandes quantidades de dados copiadas, justamente por conta de atos que já vinham sendo feitos ou que poderiam ser feitos por indivíduos que têm como essa prática, e você tem que banir, e você tem que mitigar constantemente. O advento da pandemia apenas intensificou a necessidade e trouxe alguns planos de mitigação que estavam mapeados para acontecer ao longo do ano, a gente adiantou para serem realizados rapidamente, e outros a gente deixou para o final do ano, que não impactavam muito nesse novo cenário de trabalho remoto. Mas
uma luta diária, né, Jefferson, Fernando, e para todos os profissionais de compliance, é o grande X da questão. Tudo que a gente faz, tudo que a gente atua, toda a prevenção, é muito mais atuar no pilar da prevenção e manter o seu pilar da detecção e remediação efetivo, obviamente, porque detectou alguma coisa, tem que consertar, tem que revisitar processo, tem que penalizar quem fez, e muito treinamento e muita comunicação. Beleza. E você, Fernando? Nessa linha, Jeff e Jairo, falando aí, né, sobre canal de denúncia, canais de denúncias, né, a gente percebeu, né, obviamente no início da pandemia, aconteceu aí uma redução na volumetria, né, que, assim, melhor, até antes disso, né, com relação aqui à pergunta do Jeff, o canal de denúncia com certeza é uma ferramenta, né, importante, e temos ainda outras ferramentas que têm aplicação, que é o monitoramento de e-mails e transações, tá? Falando sobre canal, a gente percebeu, no início da pandemia, uma redução na volumetria mensal, isso falando de forma ampla, tá? Da ordem aí de 40%, isso se manteve durante 3 meses, abril, maio e junho. A partir de julho, mesmo com muitas empresas ainda trabalhando em regime de home office, essa volumetria voltou a crescer e a gente já está na volumetria global de denúncias recebidas diariamente com o mesmo nível de janeiro e fevereiro. Tá? Também percebemos uma mudança pequena, aí, uma pequena mudança nas tipologias, sendo que durante aí o pico, a parte mais forte aí da questão da pandemia, obviamente entrou-se uma tipologia nova, que era desrespeito a condições aí relacionadas à segurança do trabalho e meio ambiente, que basicamente envolviam aí questões relacionadas à pandemia e a não cumprimento de normas ou de medidas de segurança, de higiene e tudo mais. Isso aí nós ficamos em torno de 20%, 25% das denúncias relacionadas a esse tema. Isso já voltou, já caiu bastante. Mas a questão de assédio moral e sexual, né, o sexual caiu, obviamente, mas o moral ele teve um aumento, né? Mas o interessante, né, que a aplicação e utilização do monitoramento de e-mails e transações, ele se manteve constante durante a pandemia, com um pequeno aumento, inclusive, né, se mostrando uma ferramenta bastante importante, como um método de prevenção, um método de identificação de possibilidades aí de fraudes ou vazamentos, né? Tanto é que mesmo com a pandemia isso não se percebeu nenhum tipo de redução. Então eu coloco como destaque essas ferramentas como forma aí de suportar as áreas de ética, de compliance e antifraude, né, nessa nova realidade que a gente passa, né, a contar ou passa a viver, que será, no meu ponto de vista, um constante. Obrigado, Fernando. Obrigado, Jairo. Para quem trabalha com compliance, de fato, o canal de denúncias, a linha ética, é de fato um instrumento muito importante, né? É um erro acreditar que as pessoas, por estarem trabalhando de forma remota, né, um fraudador, por exemplo, não vai fazer a fraude, talvez, sendo pego de surpresa, ele segura um pouco, vai analisar o que está acontecendo, uma vez que os processos se estabilizam, ele volta a buscar, né, os seus meios ou buscar novas oportunidades em cima dessa nova realidade. E o canal, tipicamente, ele é um aliado, sim, né, dos programas de compliance, das organizações que querem identificar, né, e combater fraudes, assédios, outras ações ilícitas e antiéticas, né. A questão de investigação e auditoria também, a gente percebeu que num primeiro momento da pandemia, em alguns casos, acabou sendo prejudicado,
né, e certamente fraudadores quiseram se aproveitar disso, mas a gente também tem visto a retomada, né, desse tipo de ação. As investigações, a gente deixa aqui a recomendação, né, as investigações e auditorias não é algo que as empresas devem protelar, né, uma vez que você tem uma denúncia, é muito importante reagir, porque mesmo aquela que pareça pequena, ela pode ser apenas a ponta do iceberg, né, vale a pena detalhar e ir mais a fundo. A gente está chegando aqui ao final do painel, não sei se os demais participantes têm perguntas, né, para os nossos palestrantes. Reforço que podem usar o chat, dependendo se vocês estão usando o computador ou celular. Vai estar do lado direito ou vai estar na parte inferior, fique à vontade de fazer, né. Aproveito para fazer um gancho de um comentário que o Fernando fez, que foi um ponto que a gente abordou no nosso painel anterior aqui de onboarding, ou seja, para você ter um ambiente de confiança, profissionais alinhados com os valores da empresa, é fundamental ter um processo de recrutamento e seleção bem acertado, e nesse contexto, compliance individual, ele pode sim fazer diferença, pode ser um aliado das organizações, né? E, enfim, eu passo a palavra para vocês para considerações finais e mensagens aos nossos participantes. Jairo, por favor. Bom, obrigado de novo pela oportunidade, um tema super recente e contínuo que a gente vem vivendo. Eu tenho algumas considerações finais que são bem objetivas, e tendo em vista que a gente está num painel que fala sobre resiliência dinâmica, né? Então, a primeira coisa é todo mundo realmente entender o que resiliência demanda e ir em busca desse aprimoramento pessoal, né? Mudar o mindset de que, e de ficar passivo, né? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, ninguém tem que esperar mais nada, né? Tanto pelo lado empresarial, corporativo, tanto pelo lado profissional, de todo mundo que atua em empresa, ou tem seu negócio próprio, ou trabalha para alguém, qualquer tipo de profissional, tem que mudar o mindset para esse cenário atual que a gente tem vivido, e está aberto para receber essas novas demandas, essas novas necessidades, e está pronto para agir, né? Não ficar se lamentando muito, né? E por que não ajudar a empresa, né? A gente não pode ficar passivo, né? Por que a gente fica passivo, só esperando fazerem as coisas por nós? Então, a gente tem visto muito isso na nossa empresa, de que as pessoas têm procurado o RH, as pessoas têm procurado os gestores, as pessoas têm procurado, têm levado, têm recomendado, têm sugerido, têm participado desse novo cenário, né? Tá todo mundo aprendendo junto, então os colaboradores têm muito boas ideias, né? Por que não levar em consideração o que as pessoas estão sentindo e você criar alguma coisa? RH precisa readaptar benefícios, vamos escutar o que as pessoas querem, né? Nesse momento atual, não adianta ficar dando coisa que não vai ser usada durante a pandemia. Então, é uma readaptação diária de recursos, de atenção, e que eu acho que ninguém pode ficar passivo, esperando a empresa fazer e a empresa esperando os colaboradores fazer. São os dois lados sendo ativos e caminhando para o sucesso comum, né? E para quem tem equipe, determinar objetivos claros, mensuráveis, para que consiga criar esse laço de confiança com o seu colaborador e consiga desenvolver esse colaborador, essa sua equipe, durante esse período que a gente tem vivido, né? E se não for equipe, se não for gestor, mas é liderado, ao contrário, pede objetivos claros, pede feedbacks do seu gestor, busque a confiança, né? Mostre-se confiante, né? E como eu falei no item anterior, os dois lados são responsáveis por criar esse lado, esse relacionamento de confiança. E, por fim, manter o espírito positivo, né? A gente não pode ficar em casa só se lamentando, né? E falando, que tristeza que a gente está passando. Obviamente é muito triste, é muito difícil, está se prolongando muito, além de outros países que a gente tem acompanhado, né? Mas a gente tem que manter o espírito positivo, alerta, ajudar o próximo, ajudar a sociedade, fazer com que a empresa e nós mesmos façamos ações que ajude o próximo, identificar quem está com dificuldade, quem não tem a mesma realidade que a gente, e assim a gente promove não só o nosso ambiente melhor, mas a gente influencia também uma sociedade melhor,
né? Esses são os minhas recomendações práticas para esse momento que a gente precisa. Obrigado, Jairo. E você, Fernando, mais, por favor. Eu acho que o Jairo estava falando aqui, me veio uma colocação, né? Que estar próximo, mesmo distante fisicamente, né? Eu acho que a nossa disponibilidade em ajudar, em colaborar, orientar, ouvir simplesmente, ela tem que ser muito, muito exercitada, mais do que nós exercitávamos antes, né? Principalmente do lado do gestor, né? O lado do nosso colaborador, do nosso colega de trabalho, ele, assim, temos aí uma infinidade de realidades e a gente tem que estar disposto, tem que estar disponível para ouvir todos, né? E sempre com uma mensagem positiva, transparente. É um momento que, né, a nossa união, não só como empresa, mas nossa união como sociedade, é mais do que importante, necessária para que a gente vença, e já estamos vencendo, né, essa situação que nenhum de nós, eu acho que em nenhum pesadelo, jamais imaginou passar, né? Então, nós aqui, né, no Brasil, em São Paulo, seja em qualquer estado, né, a gente tem que estar junto e na medida que nós, com mais experiência ou menos, enfim, eu acho que até isso é uma experiência, nesse momento, ninguém pode dizer que tem, né, mas a gente sempre vai ter uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, e eu vejo isso como fundamental, né, e para que a gente vença o momento. E isso, no fim, né, e no fundo, vai se refletir em pessoas mais engajadas, pessoas onde a gente vai inspirar a questão da confiança, né? Isso, para mim, é fundamental. E, obviamente, tem a camada de tecnologia que vai nos ajudar e sempre ajuda. Falamos aqui de diversas ferramentas, canais de denúncia, monitoramento de transações, monitoramento de e-mails, auditorias, estabelecimento de novas normas, normativas. Isso tudo, né, a gente tem que colocar no mesmo nível de importância, né? E, enfim, para que, como sociedade, como uma sociedade vibrante e pulsante, né, nós que a gente deu o próximo passo mais unidos e mais felizes e mais fortes. Obrigado, então, mais uma vez, Jairo, por sua participação. Eu gostei bastante de ouvir a experiência do que você, junto com os demais executivos da 99, tem feito, né? Vale ressaltar a importância da empresa como a 99, inclusive para as práticas de mobilidade e tanto para a retomada que a gente precisa da economia. Te agradeço, continuem com um bom trabalho. Fernando, obrigado também pela sua participação e por estar dividindo toda a sua experiência e conhecimento aqui com a gente, com os nossos participantes, né? A vocês que estão nos ouvindo, também deixo o meu muito obrigado, né? Também reforço a importância de manter esse espírito positivo, né? Vai passar, né? A gente sabe que as dores e as dificuldades de cada um é diferente, né? Mas manter esse lado positivo vai ser importante para conseguir atravessar por esse período, né? E deixo aqui o convite para vocês participarem na semana que vem do nosso 5º painel. A gente vai estar falando sobre uma etapa que muitas vezes não tem a devida atenção, que é o processo de saída, desligamento dos profissionais. Nesse painel a gente vai contar com a participação da Daniela Ajo, diretora de Investigação e Forensics da ICTS Protiviti,
e a gente terá como convidado o Caio Arnaiz, né, executivo da Robert Half, empresa com ampla tradição na parte de recursos humanos, e que a gente vai estar comentando, debatendo um pouco também dessa questão do home office seguro. Ok, pessoal? Então, agradeço e que vocês tenham um ótimo dia. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigadão. Obrigado, pessoal.